Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É sobre isso, é sempre sobre isso. A pergunta que vem aqui hoje é: qual é a história que ainda está rodando aí e que te diz que você não é isso? Paz, alegria e felicidade sem limites. Qual é a história? É uma história que roda aqui a nível mental, cognitivo, que questiona essa fala sobre o mundo como algo que não é palpável, que não é material. É essa desconstrução do paradigma que roda aí. Em que nível isso está? Observa aí. É interessante fazer esse escrutínio desse ambiente, como é que isso está sendo experimentado? E vamos investigar. Será que nós realmente conseguimos acessar esse mundo que parece estar lá fora? Será que os sons que nós ouvimos são realmente assim como ouvimos? E aquilo que vemos é realmente como isso que vemos? E o que sentimos é realmente expressão de um mundo que está lá fora? Diz a biologia que nós temos um aparato auditivo que aumenta muitas vezes o som ambiente. Então, talvez esse mundo lá fora seja muito mais silencioso do que nós imaginamos. E aquilo que vemos talvez não tenha exatamente essas cores. E o vermelho não seja tão vermelho. Porque as cores dependem desse aparato visual humano. E dizem que os animais, as outras espécies, enxergam o mundo de outra forma. Alguns nem veem cores, apenas nuances de branco e preto. E aquilo que sentimos enquanto sensação tátil, ou palativa, ou olfativa, no mesmo esquema. Depende deste aparato, desse intermédio. Só observando isso, já é possível desconstruir o mundo. Não é isso que pensamos ser, que imaginamos ser. Veja que é imaginação. Se nós fizermos esse raciocínio ao nível do subjetivo, do psicológico, então isso se altera muito mais. O quanto as nossas percepções são alteradas por conta da maneira como sentimos emocionalmente dizendo. Será que quando estamos alterados emocionalmente, o frio e o calor são sentidos da mesma forma? Indo em outra direção, será que o sofrimento deste que está numa cultura, por exemplo, ocidental, no Brasil, por exemplo, é o mesmo sofrimento que se experimenta numa outra cultura completamente diferente, como
o Japão ou uma tribo australiana? Será que o sofrimento é medido da mesma forma, sentido da mesma forma? Na verdade, nós nunca saberemos. Mas observa que essa argumentação, ao nível da mente mesmo, já desconstrói certezas. Já faz muito tempo que a ciência já nos diz que esse mundo não é sólido, que ele é muito mais composto de vazio do que matéria em si. E matéria é só um nome. É só um nome. Então investiga, permite que isso vá adentrando. E aí esse primeiro nível de questionamento, de dúvida, de história, vai sendo corroído pelas bordas. Mas existem outros níveis de história, outros níveis que nem são narrados. E por isso são mais densos, ou mais difíceis de acessar. A história que é contada enquanto sentimento, enquanto ideia sensória. Como é isso? Imagina ou acessa agora a ideia que você tem de corpo, por exemplo. Ainda que você não esteja olhando para ele, você tem como que um mapa mental construído. Você acredita nele, mas acredita muito mais do que apenas mentalmente, racionalmente. É uma crença a nível de sentimento, a nível de uma imaginação que é sensória. E você se considera ou se imagina habitando esse mapa mental. Você se sente dentro. Mas esse se sente, vamos investigar agora. Esse sentir, ele também não é consistente. Porque o mapa mental é também como que um conceito. Investigado, ele não se sustenta. Veja aí, em que nível essa história está aí. Em que você se sente ainda uma pessoa. Em geral, esse dar-se conta a nível intelectual, ele é muito mais rápido. E ele precisa vir como que se assentando para ir desmanchando a ideia de ser uma pessoa enquanto corpo, enquanto sensação, enquanto sentimento. Observa aí como é isso. Sendo sincero, não para alguém, mas para si mesmo.
Qual é a história que está aí? E investiga no corpo. Que corpo é só uma palavra. E se não existe matéria, e matéria é espaço, indo mais fundo é informação, indo mais fundo é apenas ciência. Onde está o corpo? Agora mesmo. Acessa essa sensação de corpo. Veja o quanto você consegue delimitar, deixando esse mapa mental de lado. O quanto você consegue delimitar. Onde estão seus pés, suas pernas, seu tronco, seus braços, suas mãos? Antes das palavras, pés, pernas, tronco, braços. Veja se o que aparece não é uma sensação esparsa, sem limites. Não se esforce. Não se esforce para imaginar nada. Só deixa ser. De fazer essa investigação, vamos como que ressensibilizando para as coisas como elas são, para a realidade como ela é. As bordas são imaginárias. As ideias todas são apenas isso, ideias. E essa história é só uma história. Agora mesmo, antes dela, antes da história, o que há? Veja se é possível acessar essa abertura que se faz antes da história que é contada, antes dos nomes, antes do pensamento. A separação, a dualidade, ela é isso mesmo, uma palavra, uma ideia. Antes da palavra, antes da ideia, abertura. Essa espaciosidade que é difícil definir. Aqui, exatamente agora, disponível. A experiência viva e não dual de apenas ser.
Se você está aqui, é para fazer essa investigação. Se disponha, então. Embarque nela, então. Pode ser que uma das camadas dessa história que ainda roda aí tem a ver com uma sensação de perda, de medo. Que será de mim, dessa pessoa que eu acho que sou, do meu mundo? Olha também com carinho, com acolhimento para esse medo. Você mesmo sabe que isso não é real. Que não há nada a perder. Porque você já é isso agora. Mesmo com a história. Mesmo com essa ideia de separação. Tudo já é. Não é possível perder. Não é possível se perder. Você mesmo já sabe isso. Mas se o medo ainda surge, como tudo mais, só se dê conta que ele está aí. E aí, por graça, também vai se assentando. Certo é dizer que todos esses movimentos passam, porque eles não são reais. Real é isso. E isso não passa, não é tocado de nenhuma forma, está sempre presente. Por isso mesmo, é real. O convite que aparece aqui é que isso seja revisto, que essa investigação seja feita mais vezes, para que isso vá sendo visto e, como é visto, consumido por si mesmo. E isso que parece fundo se revele como o que está sempre presente. Não há primeiro e segundo plano, só há isso. Paz, felicidade, alegria, sabedoria. Está bom? Use esse espaço dos comentários, se você quiser deixar alguma pergunta, alguma fala. Se você quiser entrar no grupo de estudos que acontece toda terça-feira, use esse espaço. Não esteja sozinho nesse caminho. Esteja com os seus, esteja imerso no ensinamento e esteja com os seus.
Diz a lenda que é bem mais fácil. Gratidão.